Bom dia a todos. No culto passado, nós passamos um vídeo, falando sobre o espírito da água. E teve muita repercussão, porque era uma experiência muito interessante para quem não estava, Pega-se um copo d'água, primeiro uma jarra de água, acho que é destilada, quer dizer, purificada, e põe-se em vasilhames separados. Um coloca o nome, coloca uma palavra positiva, ou de pessoa positiva, ou de um sentimento positivo, e o outro de uma pessoa negativa, ou de um sentimento negativo. E depois de alguns minutos começa a água, porque a água, ela pura, não tem nada, olhando ao microscópio não tem nada, só que quando colado uma palavra negativa ou positiva, começa a se formar cristais, uma beleza ou um espetáculo lindo da natureza, porque ele começa a crescer, e tomar forma, mas de uma beleza assim, igual um diamante, lembra diamante. Já de palavras negativas, forma-se nuvens, uma coisa grotesca, uma coisa preta, Então lembra muito uma nuvem preta, uma deformidade. E muita gente veio falar depois do culto, que fez essas experiências, de outro jeito, claro. Plantas, um ministrando jorei, o outro não ministrando jorei, dando as mesmas quantidades de nutrientes ou água, mas uma com jorei ou sem jorei, e tendo os resultados, claro, com o jorei crescendo muito mais forte e vistoso, e o sem normal, Então, é que quando a gente estuda ensinamentos de Meishu Sama, tudo isso começa a fazer sentido, a entendermos, Porque para muita gente essa experiência achou curioso e ficou por isso mesmo, Mas para nós que estudamos os espíritos das coisas, ou seja, a energia das coisas, passamos a entender melhor, No que fala na experiência que o corpo é mais água do que outra coisa, Nós estamos aqui nessa terra absorvendo tudo, E nessa de absorver há um perigo, Pois movimentos, pensamentos negativos estão se formando no mundo espiritual, no mundo das palavras e no mundo um pouco acima do mundo material. Esses dias fui assistir um filme, que está concorrendo ao Oscar, um filme de guerra. O diretor é o Mel Gibson, o mesmo que filmou a nova versão, da Paixão de Cristo, um pouco mais realista, um pouco mais pesado, e ele tem esse tipo de estilo, para filmar. Então ele conta a história nesse filme de um soldado que teve a infância bastante difícil, pois o pai era ex-combatente da Primeira Guerra e veio com todos os traumas da guerra, morte dos amigos, melhores amigos dele, e veio com todos os traumas pois absorveu toda aquela negatividade da guerra e trouxe para dentro de casa. E com isso havia muita violência dentro de casa. Era ele e o irmão dele, e assistia muito ele batendo na mãe deles, e com muita violência, e um dia até com arma chegou a ameaçar a vida da esposa. E com isso, ele assistindo tudo isso, prometeu
a nunca mais, nunca tocar em armas, né? Pois viu o perigo disso, né? E a mãe, com todo carinho ensinou a religião para o filho, principalmente os mandamentos, né? Como não matarás, né? E amar ao próximo. E isso entrou fundo nele, né? Então o irmão se alistou para ir para o exército, pois o Japão havia invadido o Havaí e os Estados Unidos entrado em guerra. E com isso o irmão se alistou e o pai se revoltou, pois sabia do que é uma guerra, não essa coisa floreada que era veiculado pelas mídias, e sim um verdadeiro inferno, né? E aí ele também resolve se alistar. Mas ele queria se alistar para ajudar, né? E no treinamento do cadete, do soldado, ele diz aos superiores que não quer tocar em arma, que ele não toca em arma. Entendeu? E aquela rebuliço dentro do quartel: como você não toca em arma? Como que você vai para a guerra sem tocar em arma? E aí é feito 1000 maldades com ele, ele chega a apanhar de todos, né? Você não é digno do nosso batalhão, e assim por diante. Ele vai parar na corte marcial. E um pouquinho antes de ele ser condenado pela corte marcial, chega uma carta do amigo do pai dele, que serviram junto na guerra, e com isso tem uma cláusula, parece que tem uma lei dentro do exército americano que existem soldados com ciência, né, que esses podem ir para a guerra sem portar arma. Quer dizer, interessante, né, uma coisa que eu não sabia. Tem uma palavra que eu agora não me recordo, mas é como se fosse a consciência do pelotão ou do batalhão. E aí ele poderia ir como enfermeiro. Aí ele faz o curso de enfermeiro e vai para a guerra, né? Enfim, começa a batalha, e todos sabem, a batalha americana nas ilhas de Okinawa, no Japão, foi a mais sangrenta até hoje, né, em termos de guerra. Então era o próprio inferno do inferno. E na batalha eles sobem um penhasco de mais ou menos 100 metros de altura, né? E lá em cima estava escondido o exército japonês, e já tinha subido 2 batalhões e dizimado, ia sendo dizimado, né? Eles eram o 3º batalhão a subir. Aí eles sobem e também começou a ser dizimado, e aí o comandante geral manda recuar, desce daí, né? Manda recuar. Mas tem tantos homens ainda, né, lá em cima, feridos, desce, senão vai ser aniquilado. Eles descem com muito menos do que subiu, só que na hora de descer ele não desce, ele fica lá em cima. E prometeu, né, que ia salvar a todos que ainda estivessem vivos. Então ele começa a buscar os soldados durante a noite, sorrateiro, né, e buscar e puxando, e ele conseguia ainda baixar o soldado, esses 100 metros de penhasco. Quer dizer, no final do filme, ele tinha salvo 75 pessoas desse inferno, dessa guerra, né? E ele sempre falava, depois que terminava de baixar um cansado, e aí ele falava sempre: mais um, Deus, por favor, mais um. Aí ele voltava para o campo de batalha, trazia, e às vezes trazia japonês, e assim. Independe de só os feridos, né? Trazia, sem pensar se vai sobreviver ou não, né? Então, aí mostra depois no filme, desculpa, eu estou contando o filme, mas é bem pesado o filme, tanto é que depois do filme eu fui dormir sem receber jorei, eu fazer oração, e aí praticamente eu, né, absorvi aquilo, né, aquelas cenas da batalha, tive altos pesadelos. Então, para quem é fraco de estômago, é bom só a história mesmo. Então, mostra no final do filme a carinha dele,
né? Ele recebendo, isso é verdade, né? Não o ator, e sim a pessoa mesmo, né? Recebendo a maior condecoração americana com um sorriso no rosto, quer dizer, uma pessoa com um sorriso fácil, né? E todos que o recriminaram, porque ele não portava arma, tudo, entendeu, e o relato desses soldados ainda sobreviventes, com lágrima nos olhos, relata, né, que o quanto é especial essa pessoa. Né? E aí a gente percebe que ele foi no próprio inferno, né? E a maioria das pessoas que vai para o inferno, o que acontece? Ela absorve, né? Não tem, aquilo vai entrando na pessoa e quando volta como ex-combatentes, não tem mais serventia no como ser humano, pois é de tanto problema, né? Tanta mazelas que fica sem poder ser útil à sociedade, né? Mas ele não, ele foi para o inferno e voltou. Quer dizer, em nenhum momento ele ficou traumatizado como o pai. Em nenhum momento, pelo contrário, toda vez que ele lembra dos colegas com bastante feição e um sorriso sempre no rosto. Quer dizer, não foi contaminado, né, por aquele próprio inferno. E aí a gente vê que o quanto é importante ter essa linha vertical dentro da nossa alma. Pois para ele, porque mesmo tem cenas que ele está indo buscar os soldados feridos, ele toma tiro dos soldados japoneses e dá um raspão no capacete, né? Aquilo assusta ele no fundo da alma dele. Mas mesmo assim ele não para, continua, né? Olha assim, só se assusta e continua, né? Pois o objetivo dele naquele momento era salvar as pessoas que ainda estavam respirando. Em nenhum momento ele podia ter pensado na mãe que ele deixou, podia ter pensado na esposa que ia casar, né? Ou qualquer outra coisa da terra natal dele. Não, ele tinha em mente apenas o que ele acreditava, quer dizer, tinha em mente a Deus e com isso ficava firme e buscava as pessoas, né? Quer dizer, são pessoas anônimas, né? Histórias anônimas, que na verdade é um verdadeiro herói, né? É um herói verdadeiro, não esse herói que consegue ganhar muito dinheiro ou consegue montar uma grande empresa ou um grande império, não aquele herói de guerra que para se promover o ego dele, né? Pelo contrário, uma pessoa totalmente assim isento, né, de tudo isso e apenas fazendo o que acredita, né? Aí quando a gente vê e assiste, a gente vê, puxa vida, né? Será que a gente consegue, né, a fé nesse ponto poder, porque a gente fala muito de Canon que vai para o inferno e busca as pessoas do inferno, né? Será que a gente consegue, né? Se for, já fica no inferno junto, né? Porque nós somos água, né? Nós absorvemos tudo. Nós temos agora rebeliões e problemas sociais no Espírito Santo. Está se gerando um clima e com isso todo mundo está entrando nessa vibração. Quer dizer, as pessoas passam a pensar do mesmo jeito, né? Então, o quanto é perigoso ficar tão água, né? Pois para a água, tanto ela retrata o que tem, né? No caso dos copos, que palavra que colou é o que ele vai se transformar, né? Olha como é volúvel, né? Olha como é receptivo. Mas o fogo não, né? Então, tem muita gente assistindo pela internet, mesmo pós-culto, e muita gente é a primeira vez que está
escutando sobre Meixo Sama, sobre Jorei. Então, vendo como a parte humana de Meixo Sama, né, também é uma pessoa, puxa vida, queria ser igual a ele. Né? Pois ele abria a casa dele, porque o que mais pega o nosso verdadeiro ser? As pessoas descobrem como a gente é, quando mora junto com a gente, né? Aí percebe que não dá para esconder nada, percebe tudo a pessoa. O que escondia, não esconde dentro de casa, não consegue. Mas Meixo Sama não, colocava as pessoas, os dedicantes dentro de casa, né? Na casa dele, e convivia todo mundo da família junto. E com isso, ele falava, vocês estão contando o que se passa aqui, aqui nessa casa para todos aí fora, né? Não para se gabar, mas sim para mostrar quanto é importante e quanta milagres acontecem, né? Pela forma do Jorei ou pela dedicação das pessoas, né? Então ele sempre frisava isso. E uma pessoa franzina, franzido, com bastante fraco, né? E o que ele pensava? Pois o reverendo, quando veio para o Brasil, veio com o reverendo Choda junto. O reverendo não, mas o reverendo Choda ficou na casa de Meixo Sama, né? Então contou para o meu pai tudo o que acontecia. E aí ele conta que praticamente era obcecado pela salvar o mundo, né? Algum jeito de salvar. Então ele, para otimizar o tempo, fazia uma coisa, escutando rádio, notícias no mundo, para ver o que está acontecendo, o que precisa o mundo, né? E aí acordava 15 para as 8 e ia até as 2, 3 horas da manhã, né? A gente brinca lá na torre, né? Quando vem uma dedicação nova, né? Aí a gente fala, mas como vai fazer? Né? Fala, o que a gente está fazendo? Da meia-noite às 6 da manhã? Nada? Então, né? Que tal? A gente, claro, é uma brincadeira, pois a gente não consegue. Mas era mais ou menos assim. Ele só dormia porque era necessário, porque senão ele emendava. Sabe que o corpo dele precisa de descanso, tudo, então descansava, mas era incansável, né? E como pessoa, né, sem essa parte da religião, ou seja, de toda a divindade que a gente conhecemos, mas como pessoa, né, se for seguir uma pessoa dessa, né, pois ele tinha, né, quem hoje pelo menos dá uma sugestão para uma solução em todas as áreas, desde a educação, alimentação, agricultura, negócio, saúde, né? Principalmente saúde, como adquirir saúde, política, né? Tudo. Era um ser que se preocupava com todo, né? E isso não no âmbito Japão, né? E sim no âmbito mundial, se preparando para trazer as boas novas, o Jorei para outros lugares do mundo. Esse é o desejo de Meixo Sama. Então, todo mundo precisa de um modelo, né? A gente precisa, como ser humano, a gente precisa de um modelo para seguir. E a gente seguindo o Meixo Sama, a gente fica ligado com ele. E ficando ligado com ele, no nosso corpo material, ou seja, na parte da água, ela fica daquele jeito, né? Cristalino, fica joia, vira uma joia, né? Mas nós, ser humano, temos um problema, né? Tudo que nasce nesse mundo, nasce equivalente, quer dizer, tudo uma coisa positiva, nasce o equivalente negativo. Pois é assim que é feito o equilíbrio do universo, né? Então, quando o Meixo Sama falou,
a partir de hoje, esse é o Jorei, né? Foi bem na época que apareceu a energia nuclear, ou seja, as bombas, mesmo hoje, geram energia elétrica através da energia nuclear. Então, Meishu Sama falava que era o oposto da energia do Jorei. Pois bem, lá em Fukushima, aconteceu depois do tsunami, aquele acidente na usina nuclear, e todo mundo acha que já está tudo bem, né? Não se fala mais. Mas hoje o nível de radiação está infinitas vezes mais perigoso. Não melhorou, né? E quem entra lá, quem vai trabalhar lá, logo em exposição à radiação, né, fica com câncer e vem a falecer, né? Quer dizer, terrível é a energia nuclear, né? Mesmo lá em Chernobyl, né, eles fazem pesquisa sobre a floresta de Chernobyl e aí eles percebem que nada estraga. Eles percebem que as folhas que caem da árvore não decompõem. Fica camadas e camadas de folha. Não decompõe, né? Aí já os cientistas já têm uma ideia perversa, né? De que tal a gente pôr isso na comida, né? E aí a comida fica eterno na prateleira, não estraga, olha quanto nós vamos ganhar, né? Já teve essa ideia. Então, é uma energia contrária à energia do Jorei. Pois bem, se a gente entra em contato com a exposição da radiação, o que acontece? 5 minutos é uma doença. 10 minutos já é uma doença mais avançada. E se ficar anos, quer dizer, não chega a ficar anos, né? Acaba falecendo. Essa é a exposição à energia nuclear. Nós, né, principalmente os membros mais antigos, e eu me incluo nesse, né, muitos anos já recebendo Jorei, muitos anos fazendo oração, quer dizer, a gente fica recebendo essa radiação da luz divina, né? Era para, nessa quantidade de luz, era para a gente ter se iluminado umas 10 vezes, né? Ou mais, pela quantidade de luz que a gente já recebeu. Mas não é bem assim, a gente sabe disso, né? O quanto o reverendo insistia na tecla da gente abrir o nosso coração. Porque há uma diferença muito grande entre o bem e o mal, né? A energia nuclear ou a energia radioativa, ela entra no nosso corpo sem pedir licença. Ela invade o corpo. Ela entra e destrói tudo, né? Você já viu o mal educado? O reverendo sempre falava, o mal é mal educado. Entra na casa da gente, faz acontecer as discórdias, brigas, quer dizer, ninguém chamou, mas entra, né? Invade, né? Já as energias positivas, a energia de Deus, como o Meishu Sama, né? Muito educado, né? Só vai se é realmente bem-vindo. Não vai, respeita o que a pessoa quer, respeita a liberdade do outro. Se a pessoa não quer, por isso muitas vezes Jorei que a pessoa não quer, ou um parente não quer que seja ministrado, já cai muito a força do Jorei. A gente já viu muitos exemplos assim, né? Então, essa é a diferença, né? Por isso, às vezes a gente tem comentários, fala, fulano não entendi, né? Recebeu Jorei, recebeu tanta graça e não entendeu, né? E a gente? Tantos anos, né, que conseguimos falar só mal do outro, né? Mas de realmente, se a gente mudou, eis a questão. Então, a importância da gente criar aqui nesse local, esse sentimento, né? Porque cada um tem uma facilidade para aprender de um começo.
Então tem os ensinamentos de Meishu Sama. Tem gente que pega muito fácil sobre o amor aos outros e as dificuldades em outros tipos de ensinamento. Já outros começam a entender ensinamento de nutrição e saúde e não conseguem entender sobre o amor. Mas quem que está na frente, né? Não é um todo. Então não dá para um falar do outro, o fulano não entende de tal negócio, tantos anos não entende sobre isso. O outro também não entende sobre outras coisas, né? Então, não criar, né, no ambiente espiritual da igreja, esse embate, né? E o embate, a gente viu o que acontece. Na escala maior, é aquele horror, né, da guerra. Então, eu acho de extrema importância criar esse ambiente, onde as pessoas cheguem, né, sintam bem. Porque muitas vezes o reverendo falava que, pela sensibilidade aguçada que ele tinha, que estava bom só do altar alguns metros, que o resto, né, a gente deixava tomar conta sentimentos e pensamentos negativos. E aí tomava conta do espaço. E para isso precisaria muita oração, para a vibração da oração, pouco a pouco, limpar, ou pouco a pouco, como é a água, né? Esse espaço é água, purificando essa água, purificando essa terra. Então, quanto é importante essa preocupação com o ambiente. E esse ambiente, quem faz é a gente, né? Claro, é de extrema importância termos objetos sagrados, ou seja, escritas de Meishu Sama ou Kanon, né? Objetos que têm a luz própria, né? Porque muitas vezes a gente perde a referência e precisamos voltar, de algum jeito voltar à origem. Quando, que foi bem na época da guerra, que então o Meishu Sama fazia um desenho, um protetor especial, né, para as pessoas que iam para a guerra, os soldados que iam para a guerra. Eles colocavam aqui no corpo, né, e eles voltavam da guerra. E muitas vezes eles contam que a proteção foi junto, afundou com o navio, mas eu consegui sobreviver, né? Aí ele entende, essas pessoas entendem que o protetor foi no lugar, quer dizer, esse papel foi junto no lugar dele. E o quanto é estranho, porque pela mente materialista é muito estranho isso, né? Mas para quem entende isso, ao ler o ensinamento, dizendo as verdades, e mesmo depois fechando o ensinamento e encostando no coração, né, a gente sente até muito mais do que quando leu. É uma coisa sem palavras, mas que a vibração a gente sente e entende. Então, o quanto é importante essa ligação da gente. E a força de Meishu Sama é nessa simplicidade, né? Muitos ministros, reverendos, queriam que Meishu Sama vestisse as roupas feitas para os líderes religiosos no Japão, feito na cidade de Kyoto, com bordado a ouro, coisas lindas, roupas lindas, né? Para os monges, para os líderes das religiões budistas. E queria que Meishu Sama vestisse isso. Mas ele não queria, né? Não queria essa ostentação, né? É a própria simplicidade dele, que às vezes as pessoas interpretam, né, errado, né? Porque na simplicidade, nessa extrema simplicidade, que está Deus, né? E a gente sabe que é nesses sentimentos, nessa fragilidade, ou seja, nessa sensibilidade de Deus, né, que está o verdadeiro poder, né? Que a gente fala Ichirin, é 0,01 contra 99,9, mas esse 1, ela quebra todos os alicerces do 0,99, né? 99,9. Então,
esse gesto singelo de levantar a mão e você entregar, naquele momento, você estar disponível para Meishu Sama, você doa esses 15, 20 minutos sem ser você, ou seja, você é um instrumento apenas. Eu estou aqui para emprestar meu corpo, né? Naquele momento, você também passa a ser parte de Meishu Sama. Então, essa ligação, né, a importância dessa ligação sempre faz com que nós tenhamos nossa própria energia, ou seja, nosso próprio fogo, né, na alma. E esse é o objetivo final. Porque depois disso, onde quer que você esteja, você sempre vai procurar por essa energia, né? Sempre vai procurar por Deus. Esse é o objetivo maior da religião, né? Fazer a pessoa ficar autossuficiente, né? Que qualquer lugar que esteja, mesmo no inferno, ela consegue achar o caminho de volta. Então, Meishu Sama, para nós, né, depois que foi para por isso no dia de hoje, né, o Shoten de Meishu Sama, ele se subdividiu, ou seja, é estranho, mas a gente comemora o dia do falecimento, né? Para as outras religiões é estranho, mas a gente comemora o dia em que a gente ganhou um próprio pai, né? Um dia que a gente ganhou o próprio professor, um dia que a gente ganhou um próprio amigo, né? Para essa caminhada desse mundo difícil. Diz a lenda que Kanon foi para o inferno e aí as divindades do mal, as entidades do mal pediram, eu queria salvar tal fulano. Aí pediram o braço dele. Ele deu o braço dele, cortou e deu o braço dele. E aí outro pediu outra parte em prol dessa pessoa. E essa parte que foi dado também se transformou em Kanon. Então, por isso diz 1000 Kanon, né? Porque ele se subdivide e Meishu Sama é igual. Quer dizer, a gente tem para cada um de nós um Meishu Sama. Muitos de vocês têm o quadrinho de Meishu Sama em casa e nunca é igual. Engraçado, né? Meishu Sama meu é diferente do seu, quer dizer, diferença no trato com vocês, né? No trato comigo, no trato com vocês. Ele sabe de cada um da gente, dos limites nossos, né? Do que a gente pode ainda aprender, né? Então, pouco a pouco, está aproximando o mundo espiritual, né? Mesmo essa experiência interessante do espírito da água, para a gente cai muito bem, né? Para a gente encaixa, a gente entende muito melhor, né? Essa parte do espírito da água. Tem médicos no Japão, já mostrei aqui livros falando exatamente o que Meishu Sama prega, que explica. E agora está vindo via correio um americano também, né? Que praticamente para ele tudo faz mal. Tudo no mundo hoje é feito para o ser humano perecer. Isso já é de um médico famoso americano. Quer dizer, pouco a pouco está brotando em vários lugares coisas para a gente estudar e ter apenas uma certeza. A gente já tem, sabendo que é verdade, mas só para assinar embaixo, ou seja, para a gente ter certeza, né, de tudo isso vem acontecendo, né, exatamente. Porque se você parar para pensar, qual dos líderes religiosos se preocupou com a saúde do ser humano, né? Pois se preocupou sempre com o espírito das pessoas. Mas a saúde, ele próprio, às vezes, né,
fazia o que não deveria com o corpo, né? Então, a abrangência do salvar de Meishu Sama é completa, né? Que não adianta salvar só o espírito. A necessidade de salvar o corpo também, né? Então, no dia de hoje, principalmente, agradecer, porque vocês viram o cristal, né? O mais lindo dos cristais que a forma da água aparece é da gratidão, né? É a joia máxima, né, de tão belo que é. Então, quem conseguir cultivar, né, a gratidão sempre no coração, vai estar cultivando uma joia, e essa joia depois ninguém mais tira, né? Ela se cristaliza, ou seja, ele toma uma forma que depois nenhuma nuvem, nenhuma coisas negativas consegue penetrar. Mas o grande erro nosso é a ingratidão, né? E com isso abrimos brechas, frestas, lacunas, né, enormes dentro do nosso espírito. Então, medida, né? Hoje estamos num mundo que tem diversos tipos de medida. É polegada, é metro, quilômetro, litro, peso, quilo, né? E para medir a nossa espiritualidade? Se eu faço isso, eu estou espiritualizado, ou se eu faço aquilo, eu estou espiritualizado, ou se eu sei falar sobre ensinamento, eu estou espiritualizado. Não, né? O que mede a nossa espiritualidade é o quanto a gente tem de agradecimento. Então, às vezes, a gente pensa que tem, mas não tem, né? Pensa que está muito, mas não está nada, né? Então, objetivando o agradecimento, tivemos o dia de hoje aqui, e às 3h, né, nós iremos à torre. Quem puder ir, será bem-vindo, né? Pois ali, né, depositamos a parte material de Meishu Sama, né? A nossa relíquia, o nosso tesouro. E convidamos a todos, né, para também esse culto. Muito obrigado pela presença de todos.